Aqui pessoal, acabei de desmontar essa evaporadora de 30 mil BTUs. Vou aproveitar e fazer uma limpeza nela, porque fiz teste na condensadora, não tinha vazamento. Coloquei gás, durou 2 meses e voltou a aparecer vazamento. Aí olha aqui, olha só a lateral dessa evaporadora, toda suja, toda molhada de óleo. Esse brilho que vocês estão vendo aí é óleo. Então tem vazamento em algum ponto ou em vários pontos. Antes de condenar a evaporadora por completo, sem saber a quantidade de vazamento que tem, vamos fazer então a pressurização dela e fazer a verificação de quantos pontos ou de quais são os pontos, né, de vazamento que tem antes de fazer antes de condenar ela. Em um dos tubos, no tubo mais grosso, eu coloquei uma válvula de serviço presa aqui por uma porca e aqui uma outra porca, só que com a ponta soldada aqui para a gente conseguir pressurizar toda a evaporadora, todo esse equipamento, colocar uma pressão positiva e com a ajuda de uma espuminha e detergente a gente conseguir fazer a localização desses pontos de vazamento. Pronto, apanhei um pouco, mas consegui tirar aquele acabamento branco que segura, né, toda a estrutura da serpentina. Vou colocar pressão com um compressorzinho mesmo, ligando ele, válvula aberta, já está entrando pressão aqui, quase 100 PSI, o outro está fechado. Vou colocar quase uns 300 PSI, tá bom. Com 200 a gente já vai conseguir enxergar, mas por garantia vamos colocar 300, que a gente já consegue fazer uma visualização geral. Chegamos aqui, vamos fechar. Fazer tudo com uma mão só é complicado. Fechado, desligado o compressor. Vamos aliviar a pressão dele aqui. Aliviando a pressão do compressor para não estragar de vez a palheta. Estamos aqui com quase 350 PSI. Detergentezinho aqui na minha mão, esponjinha. Vou olhar um pouco aqui a esponja. Vamos identificar aqui junto comigo. Vou jogar aqui uns detergentezinhos. Bora fazer uma espuma. Já estou sentindo o cheiro de óleo aqui. Vamos identificar agora. Aqui, ó. Tá vendo? Tá nesse cubo aqui. Vamos ver se tem outro. A falta de espaço é horrível, meu Deus do céu. A falta de espaço. Ui. Vai melhorar agora. Bom, temos um ponto de vazamento, 2 pontos de vazamentos aqui, olha. Bom, como o cliente não estava com recursos para comprar um equipamento novo agora, ele perguntou se tinha possibilidade de eu tentar fazer o reparo, mesmo que o equipamento durasse por pelo menos mais uns 3 meses, mais ou menos. É claro que eu não dei garantia de que iria durar esse tempo todo, mas eu falei que com certeza poderia ser prolongado o tempo de funcionamento dele. Passei então apenas uma camadinha, uma leve camada de solda em cima dos tubos em que estavam com vazamento. E agora eu vou fazer novamente aquele mesmo procedimento de pressurizar o sistema, esse aberto e esse fechado. Pronto. Soldas feitas.
Vamos fazer agora novamente o teste de estanqueidade para saber se o vazamento foi solucionado ou se ainda precisa ser reparado. Quase 400 PSI. Vamos molhar novamente aqui a esponjinha. Jogar um pouquinho de detergente. Não sei se eu estou movimentando essa câmera muito rápido, tá dando tontura em vocês. Mas vamos lá, ao vivo, na prática, fazer todos os testes. Aqui, ó, continua um vazamento aqui. Foca a praga. Continua um vazamento aqui. Mas em compensação, acho que os outros foram... Ih, rapaz, aqui, ó, tem outro aqui, ó. Esse aqui eu não tinha visto não, ó. Tá vendo? Meus amigos, a partir desse momento aí foi só ladeira abaixo. Era tapando os vazamentos grandes e encontrando vazamentos menores. Aí já dá pra ver que eu até tirei um pouquinho do alumínio aí pra poder fazer uma solda nesse pedaço aí, olha. E aí quando eu fui ver já tava soldando um maior pedação e olha só que coisa ridícula que tava ficando. Então eu fui e falei pra cliente que realmente não tinha jeito, tinha que fazer a substituição dessa evaporadora aí, porque nesse ponto aí já não tinha como eu fazer mais nada. Toda a extensão da evaporadora estava cheio de microvazamentos. Preciso nem colocar... Esse daí é um dos motivos que eu acabo preferindo pegar o equipamento da casa do cliente e levar para a oficina, ao invés de fazer a manutenção na própria casa do cliente. Porque na casa do cliente a gente não tem muitos recursos e muito suporte para poder fazer toda a manutenção que a gente precisa. Se eu, por exemplo, tivesse pegado esse equipamento e levado para a oficina, ao invés de pressurizar ele e ficar procurando os vazamentozinhos usando esponja e detergente, eu iria colocar ele debaixo d'água. E debaixo d'água iria aparecer todos os vazamentos maiores e os microvazamentos, aqueles vazamentos menores. Então eu já teria uma ideia de que toda a extensão daquela serpentina estava com vazamento e não iria valer a pena fazer a manutenção ou tentar fazer algum reparo de solda nos pontos específicos. Mas como não tive essa visão, eu ia ter que tapar os vazamentos grandes, como eu fiz, né, na casa do cliente, e tapando os vazamentos grandes, os menores acabaram aparecendo, porque já não estava vazando pelos maiores, então começou a vazar pelos menores. Aí os menores ficaram mais visíveis. Só que com isso, com todo esse procedimento, eu acabei perdendo muito tempo e no final das contas o tempo foi jogado fora. Porque não teve jeito de fazer reparo naquela evaporadora, nem para poder durar mais uns 2 meses para poder segurar, né, durante o verão e a cliente depois comprar outra serpentina ou outro equipamento depois. E esses tipos de vazamentos, eles são bem comuns, principalmente nessa marca Midea aí. Já peguei diversos vazamentos e já tive que condenar diversas evaporadoras também. Só que em alguns casos, às vezes é só um pontinho de vazamento que tem e é vantajoso você fazer o reparo daquele ponto e dura bastante tempo. Eu, por exemplo, já fiz a manutenção em uma evaporadora que tinha apenas 2 pontos de vazamento, ali naquelas voltinhas mesmo. Soldei aqueles 2 pontos, tem mais de 2 anos que a máquina está funcionando e o cliente não ligou, falando que precisava trocar, que deu vazamento de novo, mas ele continua usando tranquilamente. Em alguns casos é vantajoso fazer essa manutenção, em outros, como nesse caso aí, infelizmente não tem como, porque toda a extensão dos tubos de toda a evaporadora já estava bem degradado, o material já estava muito frágil, que ocasionou diversos vazamentos. Bom, se você for cliente, esse vídeo serve também para te deixar esperto, porque às vezes você chama um técnico e ele fala que sua evaporadora estava com algum vazamento. Então ele vai, faz uma solda lá, diz que o problema foi solucionado, só que aí passa 2 semanas ou 1 mês e tá com vazamento de novo. Aí você vai falar, o técnico agiu de má fé, ou então ele fez um serviço de qualidade ruim. Pelo contrário, a má qualidade não está no serviço, mas está na qualidade do material. E ao invés de pensar que o serviço foi mal feito, ou que ele já poderia ter te dito isso antes,
Pense da seguinte maneira, que o técnico ele tentou fazer com que você economizasse dinheiro do seu bolso. Por quê? Ao invés de você comprar um equipamento novo, ele ia tentar fazer o reparo. Ou seja, a intenção foi boa, a execução foi boa, mas na prática não deu certo. Beleza? E se você for técnico, fica aí esperto também para quando você for fazer essas soldas na evaporadora, tente fazer o máximo possível para não fazer essas manutenções de reparar a evaporadora na casa do cliente. Tente levar para sua oficina, levar para algum lugar, pressuriza ela, bota debaixo d'água para você conseguir identificar todos os pontos e ver se realmente é vantajoso fazer essa manutenção ou não. Vai poupar dor de cabeça para você e também para o seu cliente, beleza? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho das notificações para receber as próximas notificações de vídeo que vai sair por aqui, beleza? Valeu e até a próxima. Fui!